se nós somos democracia, nós não podemos apoiar e reverenciar um regime como o do Maduro. É total incoerência, né? O nosso governo dizer que é uma democracia, que defende democracia, fala aqui dentro muito de democracia, democracia, democracia. Mas lá fora apoia Cuba, apoia Nicarágua, né? Apoia Venezuela, eu digo os governos. Né? Isso é incoerência total. Né? Isso, inclusive, prejudica, compromete a nossa diplomacia e o perfil do país junto aos países democráticos. Isso nós estamos fazendo não é só com relação à Venezuela, até mesmo com a questão da crise lá do conflito da Ucrânia com a Rússia, né? Algumas manifestações do presidente no conflito no Oriente Médio, algumas manifestações do nosso presidente, eu não sei se assessorado pela diplomacia ou se atropelando a diplomacia, elas criaram um problema muito grande, né, para o Brasil, em termos de projeção internacional do Brasil como uma nação democrática. E assim, levando em consideração Brasil e Colômbia, principalmente, né, que são os países de fronteira, aí tem dois pontos, né? Eles tinham que estar mais preocupados, né? E quando nós vimos que quem assumiu a liderança foi o presidente do Uruguai, o presidente do Chile, talvez. Sim, né? A liderança de questionar o Maduro, né? Foi meio geral, né? Sim, mas acho que começou pelo Chile, depois logo depois Uruguai, Paraguai também. Mas o Brasil e a Colômbia são os mais afetados, que são os países vizinhos, de fronteira, sim, né? E por que não houve uma posição assim? Talvez por conta do alinhamento ideológico do governo, do partido atual, né? Veja o seguinte, o que tem que pautar a política externa de um país, né, é o interesse nacional, não é ideologia. Acontece que o Partido dos Trabalhadores no poder, né, a política externa é pautada por ideologia. Então, o que aconteceu com o governo brasileiro? Ficou vamos chamar assim, numa arapuca. Tá? Porque vem defender sempre que está o PT no poder, é a defesa total da Venezuela, de Cuba, de Nicarágua, Bolívia. E agora a Venezuela caiu a máscara. O que é a Venezuela? Aquilo que acho que grande parte da nossa população, no mundo inteiro, já sabia que era uma ditadura, né? Uma narcoditadura, né? Corrupta, violenta, socialista, marxista, que sepultou a liberdade, a justiça e o bem-estar do povo venezuelano. Todos nós já sabemos disso, mas o nosso governo, sempre que foi PT no poder, dizendo que é uma democracia, que é uma perseguição do mundo com relação à Venezuela, com relação a Hugo Chávez e depois com Maduro, e agora está numa encruzilhada, porque o mundo todo, né, está mais do que palpável de que aquilo ali é uma ditadura. E qual é o papel do nosso governo? Se ele reconhecer que aquilo ali é uma ditadura e não reconhecer a permanência do Maduro no poder, ele vai estar dizendo que ele estava errado. E no momento em que ele reconhece que ele estava errado, numa situação como essa, que era mais do que clara, imagine em outras tantas posições que ele toma, né, não só de política externa como de política interna, ele vai colocar em dúvida para a população a sua competência de administrar o país. Ô, general, quando acontece uma situação dessa, nós temos ali dois lados, né? Os opositores, né, que é liderado, né, por esses países da América do Sul, Estados Unidos, e de imediato, que o senhor já citou, referendando isso aí, a China, Rússia, Irã. O Brasil fica numa situação entre um alinhamento mais com esses países ou um alinhamento com os Estados Unidos, né? O que vai ser, o que pode desequilibrar essa balança aí, né? Para onde o Brasil vai seguir, né? No cenário de hoje? Bom, o Brasil era para ser uma liderança regional na América do Sul. Mas para isso, para ser líder, ele tem que ter poder. Porque se ele não tem poder, vai ser muito difícil ele exercer a liderança, porque ela vai ser limitada. Não adianta ser só ter poder econômico, tem que ter militar, industrial, científico, tecnológico. Para ter uma
posição de liderança. Senão ele não tem a posição de liderança. Então, o que acontece com a nossa política externa, eu vou repetir, tem que ser a de não alinhamento automático com nenhum país, com nenhum bloco, com nenhuma potência. E sim, visualizar qual é o interesse nacional. O interesse nacional é que continue uma ditadura na Venezuela ou que ali mude o regime. Ao mudar o regime na Venezuela, Rússia e China não vão embora de lá, não. A Rússia e a China estão no Brasil, estão na Colômbia, principalmente a China, né? Estão em todo o subcontinente. E vai continuar. Só que a sociedade, a nação venezuelana vai se desenvolver. Vai ser um vizinho muito mais atrativo para nós, né, investirmos. Vai ter mais equilíbrio, vai ter mais... Você pode investir o dinheiro lá que você vai ter retorno, né? O país vai crescer. Isso é interesse nacional? É. Isso vai ser possível com Maduro no poder? Não. Então, a nossa posição não é alinhada com os Estados Unidos, é alinhada ao nosso interesse. Eu dou aqui um exemplo. Muitos falavam que no regime militar, principalmente no tempo do Castelo Branco, e depois foi mudando um pouco, que o Brasil tinha um alinhamento automático com os Estados Unidos. Eu sei porque meu pai comandou um batalhão brasileiro na República Dominicana. O Brasil não foi lá porque tinha alinhamento automático nos Estados Unidos. Eu me lembro que naquela época, meu pai, o comandante dele falou: pai, você aceita um comando? Meu pai disse: aceito. Então se prepara que você vai para o Vietnã comandando o batalhão. Meu pai falou: sim, senhor. Aí um pouquinho depois, ele falou: não é Vietnã, não. É República Dominicana. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos estavam querendo que o Brasil fosse para o Vietnã. Se nós tivéssemos alinhamento automático, nós teríamos mandado tropa para o Vietnã. Mas não interessava. Agora, aqui na América Latina, já tinha Cuba, que exportava a revolução para toda a América Latina. E se a República Dominicana pendesse para o lado da União Soviética, era mais um foco de expansão do movimento revolucionário na América Latina. Então o Brasil interessava, e não por alinhamento com os Estados Unidos, o Brasil foi uma missão de paz da OEA para a República Dominicana. Então era interesse nacional. No tempo do regime militar, nós tínhamos uma política externa que se pautava pelo interesse nacional. Então agora, questão da Venezuela, o que é interessante para nós? É um regime democrático, que o país volte a se desenvolver, volte a crescer, tá? E possa ser um ator que vá ser um interlocutor em termos de indústria, comércio, agropecuária, etc. Do jeito que está, é muito difícil. Agora, isso vai implicar em que aqueles países que estão lá dentro, como Rússia, China e Irã, saiam de lá? Não. Então, até a gente falou em países que apoiam o Maduro, né? O atual regime na Venezuela, a gente falou só na América Latina, né? Mas tem 3 países extra-regionais que estão ali apoiando o regime do Maduro, né? Rússia, China e Irã. Exatamente 3 países que são ou autoritários ou totalitários, né? E estão em uma área, Venezuela, é área de vital interesse, não só do Brasil, como dos Estados Unidos. Porque as pessoas dizem assim: os Estados Unidos não se interessam pela América do Sul. Estão começando a se interessar porque está acontecendo agora o que décadas atrás não acontecia. Estão se projetando na América do Sul potências rivais aos Estados Unidos. Não é só Inglaterra, Japão, Itália, né? São potências rivais, Rússia e China. Estão na Venezuela, né? Inclusive as Forças Armadas da Venezuela recebem muito material da Rússia, né? Esses países são autoritários e totalitários, estão em área de interesse vital para os Estados Unidos. Exatamente esses países que estão apoiando o regime de Maduro, aqui algumas características desses países. Por favor. Regimes autoritários, no caso de Rússia, né, e Irã, e totalitário, como é o caso da China, né? Tem partido hegemônico, como Rússia e o Irã, que é até um partido islâmico, né, religioso, e o partido único, que é na China, né? Isso é democracia? Não é. São estados, o Estado fica acima da nação. Até na China não existe Estado, existe partido. Exato. Né? O partido é partido e nação. O Estado está dentro do partido. O Estado está dentro do partido. Sim. A soberania lá não é do povo. A soberania é do partido. E não há liberdades fundamentais. Vai fazer oposição lá. Cuidado. Há perseguição política, capitalismo de Estado na China, né? Estado islâmico, né, religioso e radical no Irã, e inclusive o Estado Islâmico no Irã apoia movimentos terroristas,
que são Hezbollah, Hamas, etc. Essas potências rivais dos Estados Unidos na Venezuela, o fato delas estarem ali traz reflexos para a nossa diplomacia e defesa. Porque o que pode acontecer na Venezuela? Quem tem responsabilidade de nível estratégico e geopolítico tem que pensar em conflitos. Esses países rivais vão entrar em disputas com os Estados Unidos e seus aliados em nosso entorno estratégico. Eles já estão na Venezuela e já está dando conflito. Né? Algum tempo atrás até houve uma certa pressão dos Estados Unidos, né, para a Colômbia e o Brasil entrarem com ele e pressionarem fisicamente a Venezuela. Né? Então, quando numa região do mundo essas potências rivais entram em disputa, tem reflexo para a soberania, diplomacia e defesa de todos os países daquela região. Elas são afetadas, pode até perder soberania. E o pior é se eles não entrarem em conflito, e sim entrarem em acordo para dividirem os bônus daquela região entre si, porque isso já aconteceu no mundo. Quem estuda estratégia geopolítica tem que conhecer a história. Em 1884 e 85 houve o Congresso de Berlim, em que as potências daquela época dividiram a África entre elas. Pouco depois, um pouco antes, houve a projeção dos impérios europeus, de Estados Unidos e Japão, na China. E 18 das 23 províncias chinesas tinham soberania compartilhada. O bônus do que se produzia na China ia para os impérios europeus, Japão e Estados Unidos. Então, aí é que eu digo, entra como a nossa política externa aquilo que é interesse importante e vital da nação. Aqui outra aliança que tem com o regime da Venezuela é com o narcotráfico. Né? O narcotráfico, o recurso do narcotráfico foram usados para comprar a cúpula militar. A cúpula militar na Venezuela está totalmente cooptada e comprada. O que está me parecendo lá é que o nível intermediário, as brigadas e batalhões, eles estão indecisos. Porque se não tivesse, da Guarda Nacional também, se não tivesse, já tinham resolvido o problema. Mas a cúpula militar está cooptada. E se depender da cúpula militar, o Maduro continua. Porque até mesmo se o Maduro cair pela aliança com o narcotráfico, que contamina muitos chefes militares e também empresários e políticos da Venezuela, vai todo mundo para o banco dos réus. Inclusive, o general ele falou em acordo, em alinhamento incondicional, né? Apoio incondicional. Sim. E aí, quando tu olha a estrutura da Venezuela, nós estamos falando de 2.000 generais. Sim. Como um país, né, com o tamanho da força que tem 2.000 generais. Então, a cúpula está muito bem alimentada pelo Maduro, né? Sim. Aí, esse nível, né? No Brasil, se não me engano, se você somar brigadeiro, general e almirante, de brigada, divisão e exército, não chega a 300. Pois é. E com um efetivo de 600 mil homens, somando as três, né? Como é que lá tem 2.000? Lá o efetivo é em torno de 200 mil, somando, né? Porque lá, repare bem, você tem Forças Armadas e Guarda Nacional. Sim. Pois Hugo Chávez criou as milícias bolivarianas, Milícia Nacional Bolivariana da Venezuela. Então são reservistas e gente, até civis, que são armados, tá? E constitui um exército que é um exército chamado de exército do partido. É como se fosse uma SS na Alemanha, uma Gestapo. Uma SS, né, melhor dizendo. É o exército do partido. Sabe, em 2017, sabe quantos tinham nessa milícia? 500 mil homens. É por isso que não tem dinheiro na Venezuela. O dinheiro é todo para comprar e manter uma estrutura policialesca que reprime qualquer manifestação, qualquer tentativa, né, de mudança de governo. Por isso que eu digo que se ele não conseguiu até agora resolver o problema dele, Maduro, é porque deve estar havendo uma grande indecisão no nível, né, intermediário e na tropa, nas Forças Armadas e na Guarda Nacional venezuelana. Porque também tem um ponto que, por um lado, ele não quer ir com força total, porque quanto mais força nesse movimento, né, maior fica o apelo social, né? E maior também a pressão internacional. Então, ele fica ali, é fato que ele não vai ceder, né? Nós estamos apenas em agosto,
a posse, né, acho que janeiro, 10 de janeiro. Sim. Então ele vai administrar isso. No meio do caminho tem uma eleição nos Estados Unidos.